Meus amados irmãos, graça e paz. Volte seus olhos mais uma vez para o texto que lemos como leitura devocional, leitura bíblica alternada, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu quero destacar, meus irmãos, o verso 18 e o verso 23. Verso 18 e o verso 23. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Verso 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Pregamos a Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A igreja pode sentar. Curve a sua cabeça, feche os olhos. E vamos à presença do Eterno, do único e soberano Deus. Aquele que nos assiste com sua graça, bondade e misericórdia, que está aqui entre nós. Promessa feita pelo Senhor da igreja: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Louvado seja Deus. Cremos na imanência do Senhor, cremos que Ele está aqui entre nós. Amado Deus, chegamos mais uma vez à Tua santa, poderosa e gloriosa presença. E agora, para suplicar ao Senhor auxílio, já que vamos ministrar a santa palavra, o santo evangelho, e precisamos, evidentemente, da ajuda do alto, da assistência do Espírito Santo de Deus. A palavra não é ministrada, não é anunciada, não é pregada através da sapiência humana, da sabedoria humana. A palavra deve ser pregada na unção do Espírito, na autoridade do Espírito Santo. Portanto, ó Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos. Usa-me para o louvor do Teu nome. E a palavra seja clara aos ouvidos. E muito mais, a palavra desça ao coração e mude as vidas aqui presentes, a começar pela minha vida. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, a mensagem da cruz ainda escandaliza. Alguns acreditam que não, que a mensagem da cruz não escandaliza mais ninguém. Porém,
pessoalmente, acredito que a mensagem da cruz continua sendo muito pouco palatável para a maioria absoluta das pessoas. Não é uma mensagem palatável, é uma mensagem que encontra resistência. Alguns dizem assim: a cruz adorna templos. Aqui está uma. Lares, escritórios, repartições públicas, e em outras localidades, consultórios médicos, e por aí vai. Eu não falo especificamente de uma cruz de madeira, de metal. Eu falo da mensagem da cruz, da mensagem que encontra ainda resistência. É verdade, a cruz, como essa, faz parte da cultura ocidental. É verdade. Porém, reafirmo, a mensagem da cruz continua sendo, para muitos, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Essa é a grande verdade. Esta é a grande verdade. Pedra de tropeço e rocha de escândalo. A mensagem da cruz continua escandalizando muita gente. Paulo escreveu no verso 18 que lemos: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, para os não salvos. E quando falo a respeito daqueles que não são salvos, não estou de forma nenhuma discriminando essas pessoas. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, e é verdade. Muita gente não consegue compreender a dimensão da mensagem da cruz, não conseguem compreender uma mensagem que vai ao encontro do coração do homem, uma mensagem que muda a vida de um ser humano. As pessoas não conseguem compreender. Na época de Paulo, os gregos intelectuais, citados no verso 22, se você olhar para o verso 22, está escrito: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Aquela mensagem da cruz pregada por Paulo era loucura para os gregos. Portanto, para os gregos intelectuais, que eram amantes da sabedoria, a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, não passava de superstição, de bobagem, de uma mensagem sem sentido. Ora, um homem foi à cruz, ali morreu na cruz, e aquele homem morto na cruz é capaz de salvar a vida de um ser humano. O grego não conseguia entender esta verdade. Sabem por quê? Porque a mensagem da cruz estava completamente fora de alcance dos métodos filosóficos. Portanto, os gregos não poderiam compreender algo que estava fora do alcance dos métodos filosóficos. Métodos aceitos pelas diversas correntes filosóficas da cultura grega.
Ora, se a gente leva para o escrutínio da filosofia, não passa. Portanto, os gregos rejeitavam. O verso 22 cita os judeus. Se você olhar para o verso 22, os judeus que são citados também no verso 22. Judeus de consistente formação religiosa mística. Queriam um sinal, diz aqui o verso 22. Os judeus pedem sinais. É o que Paulo escreve. Eles não estavam de forma nenhuma aceitando os milagres que foram feitos pelo Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. Leprosos foram curados. Cegos voltaram a ver. Mudos falaram, mortos ressuscitaram, endemoniados foram libertados. O ministério do Senhor Jesus foi cheio de sinais, de milagres. Porém, meus queridos irmãos, os judeus não aceitavam aqueles milagres feitos pelo Filho de Deus. Qual era o sinal ou os sinais que eles queriam? Certamente, eles queriam um sinal tipo abertura do Mar Vermelho, que fazia parte da história religiosa dos judeus. A abertura do Mar Vermelho, Moisés estendendo a mão, o mar se abre e o povo de Israel passa a pé enxuto. A abertura do Rio Jordão nos dias de Josué. Um milagre assim, um sinal desta natureza. Os judeus não se deixaram convencer pelos milagres realizados pelo Senhor Jesus, como disse agora há pouco, durante seu ministério. Não aceitaram a mensagem da cruz, também pregada por Paulo. Não estavam aceitando a mensagem da cruz, ensinada por Paulo, pregada por Paulo, ministrada por Paulo. Não estavam aceitando, eles estavam questionando a mensagem que Paulo estava pregando. Apesar dessas oposições, Paulo, e depois nós, porque a igreja do Senhor continuou pregando a mensagem da cruz. Estamos no século 21 e a igreja continua pregando a mensagem da cruz, que escandaliza muitos, rejeitada por muitos, ridicularizada por muitos, esnobada por muitos. Mas a igreja continua pregando alto e bom som a mensagem poderosa da cruz. Continua anunciando esta mensagem poderosa da cruz. Continuamos pregando a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, loucura para os gregos, loucura para os gentios, loucura para muitos brasileiros ainda. Mas, em que consiste o escândalo da cruz? Em que consiste o escândalo da mensagem da cruz? Da pregação da cruz? Eu quero destacar pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, a mensagem da cruz, ela torna-se escandalosa porque consiste na dobra da altivez humana. Dobra a altivez humana. Na cruz, Deus revela nossa interioridade.
Quem se defronta com a mensagem da cruz revela a interioridade humana, escancara o coração humano, escancara a alma humana. A mensagem da cruz mostra quem na verdade nós somos. E nós não gostamos daquilo que descobrimos. A mensagem da cruz revela quem nós somos. Diante da cruz, nossa altivez é quebrada, pois a cruz revela nossas enfermidades. É a cruz, é a mensagem da cruz que revela nossas enfermidades físicas, psicológicas, morais e espirituais. É a mensagem da cruz que mostra, na verdade, quem nós somos. A mensagem da cruz revela nossas dores, mágoas, discriminações sofridas, violência e abandono. É a mensagem da cruz que põe tudo a descoberto. A mensagem da cruz revela nossas transgressões. A mensagem da cruz mostra a tendência inata do ser humano para transgredir a vontade soberana de Deus. É a mensagem da cruz que diz: olha, você é pecador, você transgride a vontade soberana de Deus. É a mensagem da cruz que revela a nossa alienação. A Bíblia diz que o homem que ainda não foi à cruz, que ainda não entendeu a mensagem da cruz, é um homem alienado totalmente de Deus. Pode até ser um religioso, pode até frequentar uma igreja, pode até se dizer cristão, mas a grande verdade é que a sua alma, é que o seu coração, a sua alma e o seu coração continuam alienados de Deus. Sem Deus, nos afastamos, meus amados, da realidade imediata que nos cerca. Sem Deus, nos afastamos desta realidade. Sem Deus, nos tornamos insensíveis à dor dos que sofrem. Enfim, a cruz ainda escandaliza, porque de fato quebra a nossa altivez e nos mostra todo o cenário sombrio de nossa interioridade. E quando a pessoa escuta a mensagem da cruz, ela descobre a sua interioridade. Ela percebe como a sua vida estava tão afastada de Deus, tão alienada de Deus, tão separada de Deus, vivendo uma vida profundamente egoísta. Profundamente egoísta. A segunda verdade: a mensagem da cruz, ou o escândalo da cruz, consiste na afirmação de que todos são pecadores. Eu e vocês. Todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele afirmou lá no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Notem, todos, e não alguns. Todos nós estamos inseridos nesta mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A mensagem da cruz, e somente a mensagem da cruz,
revela toda a tragédia do pecado na vida do ser humano. Meus amados irmãos, pecado é uma tragédia na vida humana. Lembram de Adão e Eva? A tragédia inicia exatamente ali. O pecado tem sido uma tragédia na vida humana, posto que o pecado foi, é e será eternamente pai de todas as misérias e fracassos humanos. Tudo que existe de maldade no mundo, de miséria, de perversidade, é fruto do pecado, é por causa do pecado. Imagine, meu querido irmão, um mundo sem pecado, uma sociedade sem pecado. Aquilo que Deus idealizou, aquilo que Deus imaginou. Um mundo sem a influência terrível do pecado. Mas o que estamos vendo são vidas fracassadas, o pecado dominando, o pecado fazendo o coração do homem sangrar, sofrer. E muitos chegam até mesmo a amaldiçoar o dia do seu nascimento, como fez Jó. Não que Jó tivesse cometido algum tipo de pecado, pelo menos naquela oportunidade, era um pecador, mas o seu sofrimento não foi fruto do pecado. Mesmo assim, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. O pecado faz isso, atrapalha a vida humana, desgraça a vida humana. Meus amados, diante da cruz, descobrimos que o pecado mancha o ser humano. Mancha o ser humano. O pecado deixa-o infeliz. O pecado afasta-o da presença de Deus. O pecado tira a paz e a alegria. O pecado conduz à perdição. O pecado, segundo a Bíblia, torna o olhar altivo e o coração orgulhoso, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 4. O pecado torna a língua mentirosa e transforma as mãos em mãos assassinas e pés que se apressam para o mal. Não é o que estamos vendo no mundo de hoje. Aquele jovem que caminhava com a sua namorada lá em São Paulo, tranquilamente caminhava por uma rua lá de São Paulo, quando aquele moço se aproxima, não era um entregador verdadeiro, e friamente dispara 4 tiros, matando aquele moço. Sabem o que ele disse? Ele veio para cima, ele me encarou, ele veio para cima e ele se achou no direito de matar friamente aquele moço que de joelhos implorava pela vida. É isso que o pecado faz. Mãos assassinas, pés que se apressam para o mal. Aquele moço se inclinou para o mal, se inclinou para o pecado, se inclinou para a violência desde os 13 anos de idade. Continuou matando até agora, recentemente ser preso. Portanto, meus queridos irmãos, a mensagem da cruz consiste na afirmação de que todos são pecadores. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da misericórdia divina, e carecem da graça divina, e carecem do perdão de Deus, e carecem da misericórdia do Senhor, carecem da bondade de Deus. Todos pecaram, todos estão debaixo da maldição do pecado. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a mensagem da cruz consiste na alegação que somente
em Jesus a salvação. Somente na pessoa de Jesus, Filho de Deus, a salvação. Religião não salva, igreja não salva, boas obras não salvam, boas intenções não salvam, filosofia religiosa não salva. A mensagem da cruz aponta, a mensagem da cruz assevera que somente em Jesus há salvação. Somente em Cristo há salvação. Diante da mensagem da cruz, o homem percebe que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu sou salvo porque mereço? Não. Eu sou salvo porque sou bom? Não. Eu sou pecador. Eu sou salvo porque Deus viu no meu coração alguma intenção boa para se aproximar dele? 1000 vezes não. Somos salvos mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E esta é a mensagem poderosa da cruz. Jesus morreu pelo homem pecador. Então vejam bem, abrindo os ouvidos, dilatando o coração, para conhecer a mensagem da cruz. Quando o homem se defronta com a mensagem da cruz, esse ser humano é levado a discernir que Jesus é a única porta para a vida eterna, como ele mesmo afirmou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Amém. É ele a porta. Não é a igreja presbiteriana do Brasil. É Jesus. Ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Louvado seja o seu nome para sempre. E o melhor de tudo é que essa porta continua amplamente aberta. E quando o homem entende a mensagem da cruz, o seu caminho é entrar por essa porta e encontrar a vida eterna mediante a fé na pessoa bendita de Jesus. Ele é a porta mais segura. Ele é a porta para a comunhão, porta bendita para a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu gosto muito das palavras do Senhor Jesus, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Ele diz que essa comunhão é tão intensa, a ponto dele, o Senhor, compartilhar a ceia e o partir do pão. O Senhor disse: eu cearei com ele e ele comigo, eu cearei com o homem e o homem comigo. Isso é comunhão, e essa comunhão se dá mediante o entendimento da mensagem da cruz. Não há outro caminho, não há outra porta. Ele é a porta da liberdade. Agora deixe-me dizer uma coisa: liberdade cristã, ou liberdade da mensagem da cruz, não é licenciosidade, não é licença para pecar. Muito pelo contrário, quando me deparo com a mensagem da cruz, eu começo a compreender que a minha vida precisa ser santificada. Amém, meu irmão? Não é licenciosidade. Descobrimos a verdadeira liberdade quando encontramos a Jesus. Se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que entrou pela porta, é tão livre, tão livre, tão livre, que diz não ao pecado, porque encontrou algo muito melhor, que satisfaz plenamente a sua alma. Ele é a porta, volto a repetir, que está sempre aberta, disponível para o mais vil pecador. Lembram do ladrão da cruz? Um vil pecador, mas naquele dia ele entrou pela porta da vida eterna, entrou pela porta da salvação. Portanto, Jesus é a porta que está sempre aberta. Sabem o que ele diz? Em João 6, verso 37, ele disse assim: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando eu entendi a mensagem da cruz, a pregação da cruz, quando compreendi o significado, o sentido espiritual da morte de Jesus na cruz do Calvário, eu fui a Ele e Ele me recebeu e me perdoou. Louvado seja o seu nome para sempre. Amém, irmãos? Eu fui do jeito que estava, com as minhas mazelas, com os meus pecados, com os meus dramas, com as minhas carências, com as minhas dores. Eu fui do jeito que estava, e Ele saciou a minha alma, Ele me abraçou, Ele me recebeu, Ele me perdoou, e Ele, durante todos esses anos, o Senhor tem segurado a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. De maneira que é diante da cruz que o ser humano percebe que Jesus é o único caminho para a eternidade vitoriosa. É Jesus, o único caminho para a eternidade vitoriosa. A minha vida vai terminar qualquer dia desse, a minha vida física. A minha história vai terminar aqui na terra, a sua história também. A minha e a sua história um dia vai terminar, porque sobre nós pesa a sentença divina. Tu és pó, e ao pó haverás de tornar. Agora, o que vale mesmo é entender a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz nos aponta para Jesus, e Jesus é o único Salvador, é aquele que pode nos levar à eternidade segura. Afirmo para concluir que a mensagem da cruz escandaliza. Por quê? Sua doutrina da salvação escandaliza o orgulho humano. O homem gostaria de fazer alguma coisa, ora, eu não faço nada. Jesus fez tudo. Ele morreu por você, Ele derramou o seu sangue. Jesus foi à cruz, Ele substituiu você lá no Calvário, mas o orgulho humano não entende isso. O homem gostaria de fazer alguma coisa, o ser humano gostaria de fazer alguma coisa. A mensagem da cruz ainda escandaliza, porque seu ensino simples, é tão simples. O seu ensino simples escandaliza a sabedoria do homem e sua artificialidade. Escandaliza a sabedoria humana, o intelecto humano, escandaliza uma mensagem tão simples. Lembro, quando era seminarista, lá no Recife, num culto evangelístico, no centro da capital pernambucana. Depois do culto, um cidadão, eu preguei naquela tarde, e assim que terminou, um cidadão se aproximou de mim e disse assim: vocês são corajosos, eu admiro a igreja protestante,
Vocês saem às ruas, pregam o Evangelho. Mas eu quero dizer algo a você, meu jovem. O cristianismo, e principalmente a liturgia de vocês, é muito simplória. A pregação de vocês é muito simplória. Não é uma homilia rebuscada. É uma coisa simplória, muito simples. Eu disse para ele o seguinte: meu Senhor, sabe por que a nossa pregação é simples? A nossa liturgia é tão simples, consiste apenas em alguns cânticos e depois a pregação da mensagem da cruz, porque o nosso Deus é um Deus simples. O Senhor Jesus é tão simples que Ele se fez carne e habitou entre os pecadores. O Evangelho é simples e é apresentado de uma forma muito simples. E ainda, a mensagem da cruz ainda escandaliza, porque o fato de ser um eficaz remédio para o pecado escandaliza o homem e o seu poder imaginário de salvar-se a si mesmo. O homem gostaria de salvar-se a si mesmo e não pode. Não é atribuição do homem, é atribuição de Jesus de Nazaré, é atribuição do Filho de Deus. E finalmente, a mensagem da cruz ainda escandaliza, porque sua elevada santidade escandaliza o amor do homem ao pecado. O homem se apegou ao pecado, se apaixonou pelo pecado. E a mensagem da cruz ensina, a mensagem da cruz prega que o homem precisa santificar a sua vida, até porque a palavra do Senhor vai nos dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A mensagem da cruz é um convite para a santidade. Eu não estou dizendo para uma vida perfeita. Eu sou pastor há mais de 40 anos e continuo sendo um pecador. Eu faço tanta coisa que desagrada a Deus. Os meus pecados desagradam ao meu Senhor. Porém, eu compreendi a mensagem da cruz. E quando percebo que ofendi a Deus, imediatamente me ponho diante dele e suplico o perdão divino. Suplico o perdão do Senhor. A minha oração muito sincera é que, a partir de hoje, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, não mais escandalize a sua vida, mas seja o poder de Deus para salvar a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Salvar a sua alma. Ah, como eu gostaria de encontrar você no céu, diante do trono, olhando para o Salvador, e juntos desfrutarmos a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.